Salve, salve geração saúde, tudo bem com vocês? Como eu disse na nossa aula de apresentação, eu serei o responsável pelo domínio corporal ao longo do nosso movimento. Nessa aula de hoje iremos falar sobre o treinamento funcional, que é uma das missões do Fazendo as Pazes com a sua mente e o corpo. E para que você consiga avançar no seu domínio nutricional e corporal, você precisa aumentar o seu domínio emocional. O que é o treino funcional? Ele consiste em um treinamento de força com o objetivo de aprimorar a sua força e as capacidades físicas de uma forma geral. Ou seja, o treinamento funcional utiliza-se de meios tradicionais, como aparelhos e o próprio peso corporal. No entanto, com propostas inovadoras. Então, para as pessoas às quais a falta de tempo para a prática de exercício físico pode ser uma barreira muito difícil de se quebrar, o treinamento funcional pode ser uma boa opção para você começar a praticar exercício físico. Em 2006, eu tive um problema na minha coluna lombar e também nos meus ombros. Tudo isso se deu devido ao trabalho que eu exercia. Ou seja, na época eu trabalhava em uma montadora de automóveis na cidade de São José dos Pinhais. Minha função ali era ser operador de empilhadeira. Devido a eu passar muitas horas sentado sobre essa máquina e ela não possuir um amortecimento adequado e eu estar repetindo o movimento de virar o volante e ficar toda hora saltitando sobre ela, foi aonde os meus problemas de saúde se agravaram. Até cheguei a ficar um tempo afastado do meu trabalho. Comecei as sessões de fisioterapia e foi muito difícil nessa época. Quase entrei em depressão, não tinha ânimo, não tinha vontade de fazer as coisas. Toda vez que eu tinha que ir fazer as sessões de fisioterapia era um martírio para mim. Quem já passou por situação como essa sabe muito bem. Foi após aquelas inúmeras sessões de fisioterapia e com muitos remédios que as minhas dores começaram a melhorar, eu tive um bom alívio e aí eu comecei a fazer caminhada e fui progredindo, e com o apoio da minha esposa eu pude retornar ao meu trabalho. Posso dizer sem medo de errar, ter incluído o treinamento com peso corporal nos meus treinos, ou seja, o treinamento funcional, fez toda a diferença na minha aptidão física e mental. Na minha parte física, o meu tônus muscular começou a ficar bem visível. Foi aí que a minha vitalidade me trouxe de volta a alegria de voltar a viver e continuar executando os meus exercícios. Agora que eu te contei um pouco sobre a minha história de vida, eu vou compartilhar com vocês um pouco dos benefícios que o treinamento funcional pode trazer para a sua vida, como aumento do seu tônus muscular, a melhora do seu metabolismo e a melhora também da gordura corporal. Existe uma maneira simples para acelerar o seu ganho de massa muscular. Em nosso ciclo vital 1, nele eu deixei 2 treinos funcionais para você fazer durante a semana, sendo a duração de 15 minutos cada aula. A ciência do exercício físico sugere que nós façamos ao menos 150 minutos de exercício com intensidade moderadas e intensas por semana. Essas sessões de treino podem ter duração até de 30 minutos, pois isso fará com que você aumente o seu tônus muscular, acelere o seu metabolismo e tenha controle da sua gordura e peso corporal. Então você deve estar se perguntando: Gilson, nos treinos que você passou pra gente, temos apenas 2 sessões de treinos com duração de 15 minutos. Eu não vou atingir os 150 minutos que a ciência do exercício físico sugere. Minha sugestão, se você tiver mais tempo, coloque um dia a mais do treino funcional na sua sessão da semana para que você possa conseguir evoluir ainda mais. Lembrando que eu ainda vou falar sobre o treinamento aeróbico. O que significa intensidade moderada, intensa ou vigorosa? Imagine que existe uma escala que vai do 0 ao 10. A nota 0 é muito leve, o 10 extremamente difícil. Então, para você que é iniciante, minha sugestão, fique entre a nota 2 e 3, que está no leve, intensidade, leve, começando um pouquinho a moderada. E para você que é avançado, vamos trabalhar acima da nota 6 e 7, que é o vigoroso. Isso fará com que você acelere o seu metabolismo, melhore o seu ganho de massa muscular, que reduza a sua gordura como um todo. Um dia de cada vez. Um turista visitou uma catedral onde um artista trabalhava em um enorme mosaico. Uma vasta parede vazia estava à frente do artista e o turista perguntou: "Você não fica preocupado com tudo isso que tem para cobrir? Você não se preocupa quanto tempo levará para você terminar?" O artista simplesmente respondeu: "Eu sei o que tenho que fazer a cada dia. A cada manhã eu demarco uma área que irei fazer e não me permito me preocupar com o restante que falta. Eu assumo um dia de cada vez e um dia o mosaico estará terminado." Muitos dos grandes obstáculos que atrapalham os nossos momentos pode ser como essa grande parede. Nós podemos nos preocuparmos com esse quadro enorme que temos que criar.
ou simplesmente podemos começá-lo a enchê-lo de maravilhosas imagens e únicas, a impressão da nossa imagem, e podemos fazer ainda o melhor de cada dia que nos é dado. E ao final, teremos o melhor quadro que já montamos. Onde você começa? O melhor lugar para você começar é exatamente onde você está hoje. Agora eu vou falar de 2 estudos que a ciência nos mostra a importância do treinamento funcional na nossa vida diária. Em um estudo publicado em 2014 pela Sociedade Americana de Cardiologia e Menopausa, selecionou 58 mulheres pós-menopausas para treinarem por 16 semanas com treinamento funcional. Essas mulheres foram divididas em 2 grupos. O grupo 1 fazia exercícios aeróbicos e funcional 2 vezes por semana em um ambiente aberto, ou seja, lá no parque. O grupo 2 fazia treinamentos aeróbico e musculação num ambiente fechado. O objetivo do estudo era investigar os efeitos de ambos os modelos de treino na parte afetiva, na parte relacionada à depressão e também aderência dos exercícios. Já no estudo 2, publicado em 2019 pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde foram selecionadas 34 mulheres universitárias para fazer o treinamento funcional por 12 semanas. Como conclusão, os autores sugerem que esse modelo de treinamento funcional pode ser uma boa opção e muito atrativa para aquelas mulheres que têm aquelas barreiras emocionais difíceis de ser quebradas com o treinamento tradicional, como a musculação, por exemplo. Agora que você está no ciclo vital 1, vai lá e faça a sua missão, que é o treino funcional 2 vezes na semana por no mínimo 15 minutos. Lembre-se, fazer para sentir é o mesmo que sentir para fazer. A seguir, cenas dos próximos capítulos.